Oi, gente, eu sou a Marli, aqui do canal Ateliê Arte e Companhia, e hoje eu trouxe para vocês esse lindo sino dos ventos. Vamos aprender? 6 medidas de 2 por 12, 2 por 18 e 2 por 24. São 3 triângulos com medidas diferentes. Mas para reforçar, eu sempre reforço, então eu faço cada tira, cada parte do trabalho com papelão que eu faço, eu reforço com mais uma medida igual. Então nós vamos juntar dois lados 2 vezes, porque nós vamos fazer uma argolinha no meio, que é uma fenda que nós vamos criar para passar o cordão, que vai ligar um triângulo no outro e formar o sino dos ventos. E a gente faz isso 2 vezes para reforçar, para ficar bem firme o papelão. Para maior segurança, a gente prende os 2 lados com fita crepe para poder fazer com segurança o círculo que vai criar a fenda no meio, só para evitar de soltar, né, e não ficar errado. Depois a gente retira. E aí a gente corta essa meia lua de cada lado, que é bem pequenininho, né, só para passar o fio. É bem mínimo, tanto que eu tô tirando com a ponta da tesoura. Mas olha lá, como dá pra ver o furinho. E agora a gente reforça as tiras. Cola branca, pura. Essa é a parte que a gente vai juntar em cima do triângulo, que é por onde nós vamos passar o fio. Mas nós vamos reforçar a parte da base do triângulo também. E vamos fazer isso com os 3 triângulos. E agora nós vamos montar os triângulos. Então começa pela base, colando um lado e outro. Depois que a gente cola, a gente reforça com cola quente a parte externa e prende com fita crepe, para ficar bem firme. Faz isso dos 2 lados. Se ficar saliente um lado ou escorrer cola quente, é só tirar com a lateral do bico, como eu já ensinei, tá? Enquanto o bico da cola tá quente, a gente consegue retirar todo o excesso de cola. E agora nós vamos juntar a parte que nós fizemos a fenda. Então primeiro a gente junta, diferente do que a gente fez na base, a gente junta as 2 partes de cima e coloca a cola só nas extremidades e não deixa escorrer pro buraquinho. E tira sempre o excesso de cola. A gente vai tirando com a lateral do bico, vai limpando e vai retirando e fica certinho. A gente vai cortando tirinhas de fita crepe na medida que a gente precisa para poder fazer o trabalho. Nós vamos fazer isso com as 3 pirâmides e aplicar a técnica de empapelamento, que é um revestimento com papel, papel jornal ou papel strong, como é conhecido, que é da forma que eu consigo achar, ou até jornal.
Tem gente que faz até com aquela película de dentro do guardanapo que a gente usa para decopagem. Tem gente que usa essa própria película, mas no papelão eu não indico muito não, porque não cobre o suficiente, a menos que passe massa corrida depois. E mesmo o papel, a gente vai cortando as tirinhas sempre na medida que a gente precisa para realizar o trabalho. Aí estão as 3 empapeladas já sequinhas, com os furinhos certinhos, e agora nós vamos passar massa corrida para dar uma maior resistência a essas peças. E a gente toma cuidado com o buraquinho, né, com a fenda que a gente criou, mas se entrar massa, é só usar o furador e retirar o excesso, tranquilo. E vamos fazer isso com os 3 triângulos. Aqui nós vamos montar plaquinhas com CD, frente e verso. Eu peguei 3 CDs e cortei ao meio em forma de cruz 2 vezes, mas ele não tem o bico, então eu tirei o bico no papelão, bem fininho, para colar dos 2 lados do CD e ficar bem delicado. Um papelão grosso e aparecer, né, no meio, e eu não quero que isso aconteça, então eu nem vou empapelar, que é para não dar espessura ao papelão, só massa corrida para deixar ele bem durinho. Cobrindo bem os furinhos, né, do papelão. Depois passando no papelão todo, que é para dar resistência mesmo. E faz isso em todas as plaquinhas, que serão 2 para cada triângulo, então são 6 plaquinhas com 12 pedacinhos de CD. Agora nós vamos fazer um coraçãozinho 3D no papelão. A gente pega a medida que a gente quer do coração, recorta, e aí a gente marca da curva do coração até a ponta do coração 1,5 cm de medida, né? 1,5 cm. Traça 1,5 cm e corta, porque nós vamos transpassar um lado e outro do papelão para formar o volume. A gente faz isso nos 2 lados do coração. Agora a gente vai curvando levemente toda a volta do coração, faz isso nos 2. Passa cola quente, que é uma beleza para colar o papelão, e transpassa e segura até secar. Reforça com cola quente por dentro para evitar que possa soltar nos 2 lados. E agora é um fio de nylon de pedreiro, ele é bem grosso, mas como eu quero passar o coração prendendo os 3 triângulos e eu não tenho, estou sem cordão encerado, então eu preferi pegar esse fio de nylon que ele é mais grosso para ficar pendurado e não esgarçar com o tempo, né, o fio de nylon e não perder o trabalho. Quando eu fizer o nó com esse fio, que ele é bem grosso, puxa com o alicate, que é para realmente formar o nó e ficar firme. Corta, deixando um excesso de pontinha para a gente queimar e grudar essa pontinha no nó. Aí o trabalho fica seguro. Aí eu peguei uma conta de 6 milímetros
e passei por esse fio para prendê-lo dentro do coração, para evitar desse fio de nylon soltar. Junto as duas pontinhas do coração. Se a cola quente exceder o limite de trabalho, é só esperar secar e retirar, com os dedos mesmo, é muito fácil. E aí põe um pouquinho de cola dentro do coração, prende essa conta no fio de nylon lá dentro, para ter certeza que o fio não vai soltar. E como ele é grosso, é mais fácil de soltar. Fecha toda a lateral e aplica também a técnica de empapelamento no coração. E a gente passa massa corrida também no coração, dando resistência a todas as peças, porque como vai ficar balançando e batendo uma na outra, é para não correr o risco de danificar o trabalho. Então vamos dar resistência a todas as peças. Depois de seca, a gente lixa levemente com uma lixa de madeira número 150 para nivelar a massa. E depois a gente pinta com tinta PVA branca, todas as peças. Agora nós vamos pintar esses triângulos que nós vamos montar as plaquinhas de CD de prateado, que é para combinar com o tom do CD, né? Que é tudo prateado. E eu usei uma pasta da Corfix, à base de água Raiz. E tem uma cobertura maravilhosa. Nossa, é um produto que eu amo trabalhar para, né, qualquer tipo de peça, de madeira, de gesso, papelão. Eu amo trabalhar com essa pasta. E os triângulos nós vamos envelhecer com betume da Judéia. Eu quero fazer ele parecer madeira. E quando a gente for trabalhar com produto químico, né, à base de água Raiz, thinner, a gente tem que procurar um ambiente arejado, né, para não causar nenhum risco aí de intoxicação. Então tem que tomar esse cuidado. E aí com o pincel mesmo a gente vai passando o betume em todas as partes, formando detalhes assim com os riscos, né? Com as próprias cerdas do pincel a gente forma traços imitando a madeira, aqueles nós que tem na madeira. A gente consegue fazer isso com o próprio pincel. No vídeo não mostra muito, eu fiz esses nós em todas as peças, mas não aparece. Porque a ideia que me veio é que o tom do betume, né, ou o tom da madeira, junto com a cor do CD, ia dar um contraste bem bonito. E realmente foi nossa, ficou muito bacana. E aí a gente envelhece também o coraçãozinho. E agora, para dar o efeito, né, do som do sino dos ventos, eu peguei alguns caninhos de bambu que eu já tinha aqui, né? Eu ganhei uma época aí de um amigo que trabalhou num lugar onde tinha plantação de bambu. E ele colheu verdinho. E aí eu cortei os gomos e deixei secar. Mas ele é muito clarinho, então eu queria deixá-lo no mesmo tom dos triângulos. Então eu envelheci também os caninhos de bambu. E agora nós vamos furar as plaquinhas para prender os CDs. Então a gente coloca o CD na medida que a gente já cortou e essa parte da ponta que vai sobrar, porque o CD não tem, a gente faz o furinho. E depois vai pegando de medida um que já furou para furar todos os demais.
Agora a gente passa cola branca, porque como o papelão está envernizado, né, essa pasta ela tem verniz, a cola quente não vai segurar. Então a gente passa a cola branca em todas as plaquinhas de CD, deixa uns 15 minutos até ela secar um pouco e aí cola no papelão. Aí não solta mais. Agora nós vamos passar o fio de nylon numa espessura menor, para prender os caninhos de bambu. Então o que a gente faz? A gente não corta o fio de nylon, a gente puxa do rolo, passa pelo buraquinho até sair na ponta. Na ponta do fio de nylon a gente amarra uma miçanga, que é para ter certeza que não vai soltar o fio de nylon. Ele também é um bocadinho espesso, tem 40 milímetros, mas com o peso pode soltar. Então a melhor forma de segurar o fio de nylon no bambu é prendendo uma miçanga na ponta. Depois que você amarrar e tiver certinho a medida que você deixar de sobra para depois prender no triângulo, aí você corta. E agora nós vamos fazer a mesma coisa nos triangulinhos de CD. Passar o fio de nylon na ponta, amarrar, só que esse nó vai ficar externo. O outro ficou pro lado de dentro do bambu, esse vai aparecer. Então depois que a gente fizer o nozinho, sempre dá umas 3 voltas para ficar bem firme. E aí coloca uma conta na medida, né, que dá para perceber que você vai conseguir esconder o nó dentro da conta. E aí fica lindo. E a gente faz combinando, né? Como o CD é prata, eu peguei uma conta transparente, né, natural. Agora nós vamos, primeiro eu marquei, são 4 peças para cada triângulo, fiz os furinhos e agora nós vamos prender as peças nos triângulos. Então primeiro a gente passa uma conta no fio do bambu, isso com todas as peças. Passa o fio pelo buraco que a gente fez, coloca uma miçanga nesse fio que já passou pelo buraco do triângulo e volta o fio no mesmo buraquinho que foi feito. Ele vai sustentar e dar segurança para o bambu e não ter que ficar fazendo também um monte de furinho no papelão. E agora a gente dá um nó, tem que tomar cuidado para esse nó não subir muito perto da base, senão a gente não consegue prender com a conta depois, né? Esconder o nozinho. Então se quiser pôr um lápis, uma caneta, alguma peça que segure para você amarrar com bastante segurança, sempre dando uns 3 nozinhos. Aí, depois de bem firme, a gente prende a conta escondendo o nó. Aí a gente coloca um caninho de bambu, uma plaquinha de CD. Depois na outra a gente começa com o CD, depois vai para o bambu e vai fazendo isso até terminar. Na plaquinha de CD eu coloquei uma conta transparente novamente, mas na parte de cima eu usei a mesma miçanga escura, porque vai ficar pro lado de dentro, combinando com a cor do triângulo. Então passa pelo fio uma conta, passa o fio no buraco do triângulo, coloca uma miçanga, volta pelo mesmo buraco e agora ajusta. Depois que você colocou a primeira peça, você ajusta a segunda e assim por diante as outras. Aí coloca um apoio para amarrar. E não esquece de dar sempre 3 nozinhos para ficar bem firme. E prende o nó na conta, ou prende a conta no nó. Olha como fica legal, como fica bonito, gente. Eu amei fazer esse trabalho. Depois que você montar todas as peças no primeiro triângulo, quando você for montar o segundo, que é o de dentro, é o do meio, coloque o primeiro pêndulo, passe pela miçanga, mas antes de amarrar, coloca por dentro do primeiro triângulo e mede a altura do pêndulo para ficar tudo equivalente nas 3 peças. E depois de todas as peças montadas, nós vamos colocar o coraçãozinho
que é aquele fio grosso, que é o fio de nylon de pedreiro, e passar pelos 3 triângulos. E a gente vai colocando uma conta sempre para prender o nó. A primeira conta ficou só de enfeite para ficar em cima do coraçãozinho mesmo, foi só um detalhe. A segunda, a gente dá um nó e prende a conta no nó. Esses detalhes fazem muita diferença no trabalho. Calcula, né, a medida certa que você quer deixar para o coração e aí prende o nó dentro da conta. Aí antes de colocar o outro triângulo, coloca uma conta. Sempre entre um triângulo e outro, coloca uma conta. Porque depois que a gente subir com todo o fio, a gente vai colocar uma conta na ponta, prendendo o nó de cima, mas vai voltar com esse fio por dentro de todas as contas, dando um nozinho em cada espaço entre um triângulo e outro, para ficar bem firme. E aí, como esse fio de nylon é muito grosso, eu peguei uma conta de 10 milímetros para conseguir passar por esse nó, para dar o acabamento final, que é por onde nós vamos prender o sino dos ventos. E agora nós vamos voltando com o fio por dentro de todos os triângulos, passando por todas as contas e dando um nozinho entre uma e outra para dar maior segurança para o trabalho. Já que vai ficar pendurado e a gente vai ficar balançando ele, então vamos fazer bem reforçado, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.